Tudo pela beleza. Assim podemos descrever algumas ações que, ao longo dos séculos, foram ceifando milhares de vidas pela falta de conhecimento. Tudo isso movido pela busca da beleza perfeita, posição social e nobreza. Olá, viajantes da história! Hoje vamos embarcar em direção ao século XVI e investigar a história misteriosa da morte da Rainha Elizabeth I. Será que a maquiagem realmente a matou? Ficou curioso? Então já deixa o super like sem mais demora. Vamos ao vídeo! Uma mistura de chumbo branco e vinagre. Durante a época de Elizabeth, o mais alto padrão para a beleza feminina era a pele branca, e as mulheres que tinham cicatrizes de varíola, como a rainha, queriam cobrir as falhas em sua pele com maquiagem. Elizabeth usava maquiagem feita de chumbo branco e vinagre, o que lhe conferiu um look bem pálido. Contudo, ao aplicar chumbo no rosto diariamente, acabou causando grandes problemas, incluindo queda de cabelo e deterioração da sua pele. Além disso, o envenenamento por chumbo pode ter tirado a sua vida. Como uma governante feminina, a Rainha Elizabeth I era mantida em padrões ainda mais elevados do que seus contemporâneos masculinos. Enquanto lutava contra ameaças ao seu trono por parte de Maria, a rainha da Escócia, Elizabeth, lamentou que a realeza não poderia deixar um único ponto ou mancha ser notada em sua pele. Assim, a rainha usou cada vez mais cosméticos de chumbo à medida que envelhecia. A pele pálida era muito importante e estimada pela classe alta na era elizabetana. A maquiagem da Rainha Elizabeth I representava o ideal do século XVI para as mulheres. Sua pele de porcelana era sinônimo de nobreza e perfeição. Seu batom continha mercúrio. O batom de Elizabeth também continha veneno. Feito de cinábrio, um mineral tóxico contendo mercúrio, o batom deu a Elizabeth uma boca bem vermelha. Contudo, o mercúrio também entrou em seu corpo através dos lábios. Os sintomas de envenenamento por mercúrio incluem perda de memória, irritabilidade e depressão, condições que Elizabeth teria experimentado no final da sua vida. Uma pele fantasmagórica. O cosmético favorito de Elizabeth era o ceruse veneziano, uma mistura de chumbo branco e vinagre. A rainha passava o pó em seu rosto e no seu pescoço, transformando a sua pele em uma tela de porcelana. Porém, esse cosmético continha venenos perigosos que Elizabeth e outros usuários absorviam através da sua pele. Na superfície, o chumbo corroeu lentamente o rosto da rainha. Em resposta, Elizabeth usava camadas mais grossas de maquiagem. A rainha não retirava a maquiagem. Na era elizabetana, os nobres não limpavam sua maquiagem todas as noites. Em vez disso, depois que era aplicada a maquiagem de chumbo no rosto da rainha, Elizabeth usava por pelo menos uma semana. Durante esse tempo, o chumbo permanecia em sua pele, fazendo com que ele se tornasse cinza e enrugado. Quando Elizabeth finalmente removia sua maquiagem, era usado um produto cujos ingredientes formavam uma mistura de cascas de ovos, alume e mercúrio. Algumas pessoas alegavam que o removedor de maquiagem deixava a pele macia. Talvez isso acontecia porque ele literalmente arrancava a pele das pessoas. A marca da varíola. Elizabeth teve varíola em 10 de outubro de 1562, quando foi atingida por uma febre alta. Em uma semana, cortesãos temiam que Elizabeth, ainda com 20 anos, morresse. A jovem da realeza sobreviveu, mas a doença deixou cicatrizes permanentes. As cicatrizes da varíola eram um problema comum na época, mas sendo da realeza, Elizabeth fez todo o possível para encobrir tais marcas. Ao envelhecer, Elizabeth se preocupava. Como uma das poucas monarcas femininas da Inglaterra na época, Elizabeth sabia que estava sendo observada de perto. Em 1586, aos 50 anos, Elizabeth comentou sobre o peso dessas expectativas ao se dirigir ao parlamento. Embora ela falasse de governantes homens e mulheres, a linguagem de Elizabeth implicava preocupação com sua própria aparência. Insinuou que o governante também se preocupava em como era visto por fora, não apenas com suas ações. Ela usava menos maquiagem quando era jovem.
Em seus primeiros anos, Elizabeth usava muito menos maquiagem. Ela não tinha cicatrizes de varíola para cobrir até os 20 anos. E antes de danificar a pele com maquiagem de chumbo, Elizabeth provavelmente usava um pó muito mais leve de ceruse. Durante o reinado de Elizabeth, a Inglaterra aprovou uma lei que proibia retratos que não elogiassem devidamente a da rainha. Por isso, os pintores tiveram que retratar a rainha sem rugas, mesmo quando ela envelhecesse até os 60 anos. Os retratos idealizaram, assim, a aparência de Elizabeth, mostrando-a como ela queria ser vista, forte e saudável, com a pele pálida e imaculada. O choque do conde. Nos últimos anos de seu reinado, Elizabeth lutou para encobrir os sinais de envelhecimento. Mas em 1599, o conde de Essex conseguiu ver a rainha de camisola, sem peruca e maquiagem. O conde ficou chocado ao encontrar a sua rainha quase careca, com apenas um punhado de cabelo fino. Sem maquiagem, as rugas de Elizabeth mostraram os seus anos. A recusa pelos médicos. Nos últimos meses de sua vida, Elizabeth não quis que os médicos a examinassem. A rainha havia caído em uma profunda depressão, de acordo com um membro da sua corte. Ainda assim, Elizabeth não descansava. Ela acreditava que, se ela se deitasse, ela nunca se levantaria. Em 24 de março de 1603, Elizabeth faleceu. A maquiagem de chumbo acabou com a vida da rainha? É possível que a maquiagem venenosa lentamente tenha levado à morte. Outras possibilidades incluem câncer ou pneumonia, mas o uso de maquiagem à base de chumbo por décadas certamente contribuiu. A alegação da dama de companhia da rainha. Após décadas de envenenamento por chumbo, o corpo de Elizabeth certamente era tóxico. Uma das damas de companhia da rainha chegou a afirmar que o corpo de Elizabeth estourou em seu caixão devido à abundância de vapores nocivos. No entanto, os historiadores têm razões para duvidar da veracidade desse relato. Enquanto Elizabeth quase certamente sofreu os efeitos do envenenamento por chumbo, ela pode ter morrido por alguma intoxicação. Apenas uma semana antes dela falecer, os médicos recomendaram um procedimento arriscado. Por 45 anos, desde o dia em que foi coroada, Elizabeth usou seu anel de coroação. Depois de décadas sem removê-lo, o anel estava cortando a sua pele. Os médicos avisaram que o anel tinha de ser removido. Uma semana depois de removê-lo, ela faleceu. É provável que a remoção do anel tenha causado algum tipo de intoxicação sanguínea, o que contribuiu para a morte da governante. A maquiagem da rainha Elizabeth hoje. Desde a era elizabetana, o olhar característico da rainha capturou a imaginação popular. Quando os filmes recontam a vida de Elizabeth, os maquiadores também têm que recriar o seu visual, usando apenas produtos seguros. Evidências de pessoas usando chumbo para maquiagem datam o século V a.C. Durante o Império Romano, as mulheres usavam chumbo em seus rostos. No século XVI, a mistura era conhecida como ceruse veneziano. A combinação venenosa foi popular por séculos, embora tenha causado queda de cabelo e danos na pele. Foi só em 1634 que a ceruse foi classificada como veneno. Elizabeth já havia falecido há 3 décadas. Você sabia que os produtos de beleza poderiam ser mortais? O que mais chamou a sua atenção nessa história? Deixe nos comentários. E não saia daqui sem deixar o super like, pois ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!